Simbora! Muito boa tarde para todo mundo. Então, começando a semana 13, né? Então, semana 13 do curso aí da gente, onde a gente vai ver hoje a parte de perspectiva isométrica. Então, pessoal, gente, a gente já tinha começado a falar um pouquinho sobre a história de perspectiva, certo? Logo quando a gente começou essa segunda unidade, né? Então, a gente falou da parte de perspectiva, quando a gente estava começando o sistema mongeano, aquelas coisas todas. Aí, pessoal, o que é uma perspectiva? Vamos lá. Então, perspectiva, como vocês estão vendo aí na telinha, é a representação gráfica, tá? É uma representação gráfica dos objetos tridimensionais. Em outras palavras, perspectiva, gente, nada mais é do que você desenhar num papel, certo? Desenhar num papel um objeto. Então, imagine que você tem um objeto qualquer, óbvio que um objeto tridimensional, né? Pega um objeto e quer colocar num papel. Se eu pego um objeto e quero colocar num papel, na verdade o que eu estou fazendo é uma perspectiva. Tá? Então, perspectiva é justamente isso, é nada mais, nada menos do que você fazer um desenho de uma figura, de um objeto tridimensional. Óbvio, objeto está subentendido que é tridimensional. Tá? Bom, aí vejam só, vocês estão vendo aí 3 desenhos diferentes que representam o mesmo objeto. Vocês estão vendo aí, na verdade, um cubo desenhado de 3 maneiras diferentes. Óbvio que vocês olhando para aí, vocês estão vendo o mesmo cubo. Óbvio que vocês estão vendo o mesmo cubo. Certo? Vocês estão vendo aí um cubo desenhado de um jeito e de outro. Todos eles são perspectivas, como a gente já discutiu semana retrasada. Tá? Bom, cada perspectiva ela tem uma técnica. As perspectivas elas não são desenhadas de forma aleatória. Esse desenho aí não é aleatório. Todos esses desenhos têm uma regra. Cada um deles tem uma regra. Todo desenho tem uma regra. A isométrica tem uma regra, a cavaleira tem uma regra, a cônica tem uma regra. E são essas 3 perspectivas que a gente vai estar estudando aqui, tá certo? Isométrica, cavaleira e cônica nessas próximas semanas, tá? E aí a gente vai dividir o nosso tempo entre essas três perspectivas aí que vocês estão vendo. Bom, qual é a diferença de cada uma dessas perspectivas? Vê só, a isométrica, ela tem um sistema de eixos padronizado da seguinte forma. A isométrica, ela tem 3 eixos, certo? Que é um representando o comprimento, outro representando a largura e outro representando a altura. Então, esses 3 eixos formam um esqueleto dessa peça, desse tipo de perspectiva, tá? Na perspectiva isométrica, esses eixos formam ângulos de 30 graus com a horizontal, 30 graus com a horizontal. Tá joia? Beleza ou não? E esse outro eixo está na vertical, ou seja, formando 90 graus aí com a horizontal. Então, esses 3 eixos aí são os eixos que dão o referencial da perspectiva isométrica, tá? Já a perspectiva cavaleira, ó, ela vai ter um eixo na horizontal, um eixo na vertical e um eixo inclinado. Esses são os 3 eixos. Esses são os 3 eixos da perspectiva cavaleira. Um horizontal, um vertical e um inclinado, que vai ter um ângulo variável entre 0 e 90 graus. Um ângulo variável entre 0 e 90. A gente vai usar, gente, quando estiver trabalhando com perspectiva cavaleira, a gente vai usar mais 3 ângulos específicos. Na cavaleira, eu vou usar esse ângulo aí do inclinado, que pode ser qualquer um de 0 a 90, mas se você fizer ele muito pequenininho, muito grande, o desenho fica muito troncho. E, obviamente, não é o objetivo da gente, né? O objetivo da gente é chegar o mais próximo possível da realidade, da visão humana, tá? Então, essa perspectiva cavaleira, que vai ter um ângulo aí variando de 0 a 90, a gente vai usar principalmente o 30 graus, 45 e o 60 graus, tá? Fala, Wander.
Ô, professor, essa aula vai estar disponível no teu canal do YouTube? Uhum. Vai sim. Inclusive já tem uma lá postada do outro semestre também, mas eu vou postar essa também depois. Tá? Beleza. Mas se você quiser ir olhando, que hoje eu acho que eu não consigo postar. Mas se quiser ir olhando, já tem uma lá. É só procurar a aula malha isométrica que tu acha. De julho aí tem uma aula lá gravada desse jeito. Beleza? Vamos lá. E a perspectiva cônica, ela tem a característica de que as arestas, elas convergem para um ponto. Ó, não tem eixo. Elas vão convergindo por um ponto, que gera a famosíssima perspectiva de ponto de fuga. Eita, ficou muito troncho, tá? Mas se você botar a régua, vai ficar bem certinho aí. Então, você tem aí essa perspectiva como sendo, nesse caso aí específico, é uma perspectiva ó, que as arestas conversem para dois pontos. É uma perspectiva com 2 pontos de fuga. 2 pontos de fuga, tá? Então, a gente vai trabalhar essas 3 nas semanas que vem, e isso é o final do nosso curso. Isométrica, cavaleira e cônica, tá? Só para vocês terem uma noção. E agora a gente vai explorar com precisão cada uma dessas. O que é a isométrica, hoje só isométrica, depois cavaleira, depois ponto de fuga, e depois eu vou marcar um sábado para completar nossa carga horária, que eu vou passar uma atividade extra, tá certo? Então, no sábado eu vou passar aí uma atividade extra, beleza? Ok? Bom, então vamos lá começar a explicar aí direitinho o que é a história da perspectiva isométrica. Então, a isométrica é que a gente vai estar trabalhando na aula de hoje, tá? E o que danado significa a perspectiva isométrica? Vê só. Isométrica, se você for pegar ao pé da letra, o que é que significa, tá? Iso significa igual, mesma, e métrica, medidas. Então, vê, a perspectiva isométrica é uma técnica, é um procedimento para você colocar um desenho, um objeto no papel com algumas regras. Como eu disse, a gente geralmente, quando a gente quando a gente não está estudando ainda a parte de desenho, a gente quer fazer os desenhos de qualquer jeito. A gente chega e desenha. Mas a gente, como profissional, a gente precisa saber as técnicas. E essa isométrica, existe uma técnica, que eu vou mostrar para vocês qual é a técnica da isométrica. É o tipo de perspectiva mais usada. Por que é a perspectiva mais usada? Porque é a perspectiva que melhor representa o objeto tridimensionalmente, tá? Porque também acontece o seguinte, pessoal. Quando você vai representar uma peça, raciocina comigo. Quando você vai representar uma peça 3D, claro, a peça é 3D. Quando você vai desenhar, você vai colocar ela em 2D, é óbvio que alguma coisa se deforma. Óbvio. Se eu tenho um objeto e vou colocar ele num papel, alguma coisa vai deformar. Óbvio. Óbvio. O objetivo da gente é tentar deformar o mínimo possível. É tentar fazer um desenho o mais próximo possível da realidade. Esse é o objetivo. Se a gente conseguir chegar o mais próximo possível da realidade, aí a gente vai ter um sucesso máximo, né? E a isométrica, ela tem a representação que melhor parece com a peça original. Você bota uma peça, vai desenhar um objeto. Perspectiva isométrica geralmente é o que fica melhor próximo da realidade. E para trabalhar com a isométrica, eu vou até passar aqui, a gente vai trabalhar com os seguintes eixos. Presta atenção. A gente vai trabalhar com esse esqueletozinho que vocês estão vendo. Então, é bem importantíssimo se ligar qual é o esqueleto, quais são os 3 eixos que vão estar representando comprimento, largura e altura para você desenhar uma peça. Então, olha aí direitinho. Vamos olhar para essa peça daqui para a gente visualizar. Todo objeto tem comprimento, tem largura, tem altura. Eu quero desenhar isso.
Se eu quero desenhar isso, eu vou pensar qual é a minha estrutura. Então, vou colocar aí um esqueletozinho, como vocês estão vendo. O esqueleto da perspectiva isométrica consiste de: existe o referencial horizontal, o horizonte. Existem 3 eixos. Tem um horizonte, o horizonte está aí. E os 3 eixos, eles vão se encontrar aqui num ponto que vai ser a origem. Então, você vai ter um eixo vertical, certo? E você vai ter 2 eixos inclinados. E na perspectiva isométrica, que é essa que a gente está vendo, esses eixos são inclinados com esses ângulos específicos. Então, existe a horizontal, que é referência, tem a horizontal, aí tem uma linha aí na vertical, e você tem 2 eixos formando aí 30 graus com a horizontal. Sempre esses ângulos na isométrica, sim, sempre esses ângulos. Horizontal, vertical, formando 30, formando 30. Esses são os eixos da perspectiva isométrica. A partir desses eixos, você começa a construir a peça, traçando justamente linhas paralelas a esses eixos. Então, você vai traçar linhas paralelas a todos os eixos que você tem. Então, como vocês, por exemplo, se vocês observarem essa segunda figurinha aqui, ó, você tem esse eixo, aí você tem essa linha e essa linha que são paralelas a esse eixo. Assim como, se você observar em relação a esse outro eixo, essa e essa são todas paralelas. Em relação ao outro eixo, mesma coisa, né? Se eu pegar em relação ao eixo vertical, você tem um aqui e você tem outro aqui. Então, a isométrica, ela procura e deixa, tá certo? Todos os segmentos que são paralelos aos eixos, a gente deixa em tamanho real, certo? Sempre deixa em tamanho real. Tá massa? Então, vai fazer a representação em perspectiva isométrica. Primeiro passo, referencial. Horizontal, vertical, 2 eixos formando 30 graus. Fabinho, como é que eu vou marcar 30 graus? Se não tiver na malha isométrica, com isso aqui, ó. Esses quadros não tem um ângulo de 30 e um ângulo de 60? Como ele tem um ângulo de 30, ó, eu consigo marcar 30 com horizontal. Virou assim, ó, 30 com horizontal. Se eu virar 30 com horizontal. E ainda tenho ele podendo traçar um aqui na vertical. Então, você com esses quadros, você consegue pegar as medidas aí de 30 graus e de 60 graus. Beleza? Bom, agora o que a gente quer construir hoje é na malha. E construir na malha isométrica, você não vai estar precisando, certo, fazer esses eixos. Porque, assim, usar os esquadros para fazer os eixos. Os eixos já vão aparecer quase prontos. Você só vai dar um destaquezinho que eu quero mostrar para vocês. Essa ficha daí, ela está na semana 13, material de apoio, tá? Vocês têm aí como material de apoio na semana 13. Vocês vão entender melhor quando eu for fazer a atividade, né? Quando eu for fazer os exercícios, aí a gente sabe que sempre esclarece as dúvidas que vão surgindo durante o processo aqui. Então, olha só. Isso daqui é justamente uma situação ideal, né? Essa é uma situação ideal. Como assim uma situação ideal? Uma mesa que você consegue ter espaço, que você tem uma régua T, que você prende um papel lá com uma fita na mesa. Então, a situação ideal seria essa. Mas vejam, quando eu for fazer os eixos da perspectiva isométrica, eu preciso lembrar que existe um eixo referencial horizontal. Vou até botar aqui do lado. Existe a referência horizontal. Existe um eixo vertical, existe a origem de onde os eixos estão saindo, e tem esses 2 eixos para cá, formando sempre um ângulo de 30 graus, que são justamente o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. Não precisa gravar onde está o X, o Y e o Z não, tá, pessoal?
Tem que saber que são 3 eixos e pronto. E saber disso daqui é algo extremamente importante. Eu preciso saber justamente como esses 3 eixos se encontram. E aí, para você fazer isso, você precisa ter os ângulos. 30 e para cá também 30. Sempre 30, 30. Tá de boa? Beleza, beleza, beleza? Bom, aí depois que você coloca aí os eixos, né, representando o comprimento, a largura e a altura, aí você começa a fazer a construção. Daqui a pouco eu vou dar uma pincelada nela, mas o que eu quero hoje é mais que a gente aprenda a construir na malha, tá? Na malha isométrica, sempre na malha. Beleza? Por enquanto, por enquanto. Depois a gente pensa em fazer isso sem ter a malha isométrica. Então, veja só. E que danado é que essa malha isométrica, em que é que ela consiste? Então, veja só. Vocês lembram da época de colégio do papel quadriculado, né? Não tinha papel quadriculado e tal, para fazer o plano cartesiano? Botava eixo X e eixo Y e fazia em cima disso? Não era assim quando era lá no colégio? Não era? Só que agora não é um quadriculado, é uma malha de triângulos equiláteros. Esses triângulos aí são todos equiláteros. E eles organizados dessa forma, gera justamente isso aí que a gente chama de malha isométrica, que serve para a gente fazer construções em isométrica, tá? Agora, tudo que eu for fazer na malha, depois vocês pensam que pode precisar fazer a mão livre. Né? A mão livre não, sem malha, no papel branco. Hoje eu só quero a malha, tá? Só quero a malha, mas vocês têm que se ligar que isso também pode ser feito numa folha em branco, tá? Vamos lá. Então, o que danado é essa malha isométrica? Vamos ver? Então, é esse esqueminha daí, vários triângulos equiláteros, que servem para a gente trabalhar, certo? Com a construção em isométrica de maneira mais prática. Olha como fica, ó, gente. Olha aqui os 3 eixos. É só você botar por cima das linhas. Escolhe a origem como sendo um ponto aí do vértice desses triângulos e aí depois traça os 3 eixos a partir dele. A vantagem da malha, você não precisa estar pegando e medindo 30 graus e tal, porque já está tudo pronto aí. Já está tudo pronto e aí não tem mistério. Entendeu? De boa? Então... Sim, professor. Vamos ver o processo mais fácil. Oi? Sim, é bem vai ficar mais fácil. Eu não Fica sabia bem mais disso, fácil. É. Aí eu vou mostrar aqui para vocês um processo sem a malha. Depois eu abro aqui uma pecinha na malha para a gente fazer, tá? Vê, se eu quero construir uma peça como essa peça, colocar ela em perspectiva isométrica sem a malha isométrica, qual seria o procedimento? Então, vê só. Para fazer sem a malha, eu deveria primeiro traçar os eixos, eixo X, eixo Y, eixo Z, da forma que eu comentei para vocês aí quase agora, né? Referencial horizontal, uma linha na vertical e os outros eixos inclinados. Beleza? Como eu mostrei para vocês. De boa ou não? Aí, eixo X, eixo Y, eixo Z. Coloca aí os ângulos, bonitinho, e faz só o esqueleto. Depois, voltar aqui um pouquinho. Pega as medidas que vocês estão vendo aí, ó. No caso, 25 é a altura, 40 é a largura e 15 é o comprimento. Então, marquei, ó. Aqui, ó, 25, 40 e 15. Tá vendo? Marquei. Aí, paralelamente aos eixos, eu vou subindo aí tipo um paralelepípedo, né? Então, tipo um paralelepípedo aí, um bloco. E depois desse bloco, você vai lapidando, certo? Com as medidas que você quer para estar rasgando a figura e no final passando 6B. Essa construção eu não vou querer agora de vocês, não. Essa construção depois eu vou para a semana
fazer com material, bonitinho. Vou pegar com material de desenho, botar a câmera para vocês olharem, tá? É só para vocês saberem que existe essa construção sem ser pela malha. Beleza? De boa? Ok, professor. Ok. Bom, então vamos lá para a malha para a gente ver como é que funciona isso daí. Então vamos lá para a malha. Olha lá. Vamos ver um exercício aí da gente dessa semana. Essa fichinha daí, ela tem 10 peças. E vocês já perceberam aí no Classroom que eu só botei 5. Estão sendo muito bonzinho esse semestre, velho. Normalmente eu passava as 10. Até semestre passado mesmo online eu passei as 10. Eu estou me estranhando. Eu estou aliviando muito para vocês. Eu acho que não deveria aliviar tanto, não. Só 5. Bom, eu passei para vocês, coloquei, eu passei 5 construções dessas, 5 das 10. Eu vou fazer 2 com vocês, tá? Mas a atividade dessa semana, apesar da ficha ter 10 pecinhas, certo? Vocês só vão escolher 5 para fazer, 5, escolhe 5. Tá lá explicadozinho no Classroom, tá? Vou até abrir aqui para ver se está lá direitinho. Já viram aí? Acho que já, né? Deixa eu abrir o Classroom aqui só para vocês verem que é a semana 13. Cadê vocês? Cadê aqui? Tá lá, semana 13. Tá lá bonitinho. Eu escrevi, né? Atividade dessa semana, temos a construção de 5 peças em perspectiva isométrica na malha isométrica. Só passei 5. Quem quiser fazer as 10, tá? Se você quiser fazer as 10, aí você faz. Talvez tenha algumas pessoas que queiram, professor, 5 é muito pouco, eu quero fazer 10 para treinar. Massa. Beleza? Beleza? Passei no mínimo 5, mas quem quiser fazer mais, pode fazer mais. Passei 5 porque eu estou muito bonzinho. Estou pensando aí na pandemia e vai. Oi, André. Essa atividade da perspectiva é para entregar até quando? Essa eu botei dia 20, até dia 20. Tá certo. Viu? Mas pode fazer logo, botar logo, já está aberto lá para anexar. Eu botei 12 dias, que é o máximo que eu consigo assim. Mas vocês podem fazer logo antes. É rápido, vai ser atividade rápida. Você pegar aí uma tarde, você faz. Beleza? Uma tarde, uma manhã, uma noite, você consegue fazer. Então vamos ver como fazer. Olha só. Eu quero construir o rascunho gráfico das perspectivas isométricas na malha isométrica, sabendo que cada módulo corresponde a 5 unidades. Ou seja, cada ladinho desse do triângulo vai valer 5, tá? Vai valer 5. Então, vamos ver como é que a gente faz para reproduzir em perspectiva isométrica aí na malha. De novo, qual é o objetivo dessa semana? Ainda aprendi agora. A gente acabou de discutir sobre o que é uma perspectiva isométrica. A gente entendeu que uma perspectiva isométrica é um tipo de perspectiva nesse padrão de eixo vertical e 2 eixos formando 30 com horizontal. Já ciente disso, a gente vai pegar essas peças que já estão em perspectiva isométrica, você vai reproduzir em perspectiva isométrica, tá? E aí, o que você deve fazer? Você deve imprimir essa fichinha. Ah, Clebinho, mas eu não tenho como imprimir. Aí pega aqui no campus, ó. Aqui no campus tem impressa, tá vendo? Olha lá, a minha impressa, tá vendo? Tá vendo? Lá no campus, tem aqui, ó. Tem vários. Tem um bocado aqui, tem mais aqui também. Então, quem quiser, pega aqui no campus. Tem um monte aqui, imprimir um bocado. Então, quem quiser, pega aqui no campus com vacile. Tá? Quem for vir no campus, pega com vacile. Kleber, se eu não quiser ir no campus, você dá um jeito de imprimir por aí, né? E se eu quiser comprar na papelaria papel já nessa forma, pode? Pode. Se quiser comprar papel já nessa malhazinha, pode. Não é toda papelaria que tem, não, mas tem algumas papelarias que vendem isso aí já desse jeito. Só que eu vou dar um conselho.
é mais caro você comprar um caderninho do que você mandar imprimir qualquer lugar perto da sua casa aí. Então, vocês precisam imprimir e aí vai fazer as cinco peças e vai escanear e vai anexar na semana 13, como vocês já estão vendo. Beleza? Bom, professor, oi. Como é que se chama o papel que tem essa malha, no caso de eu querer procurar na papelaria? Papel na malha isométrica. Malha isométrica. Certo. Tem como escrever aí no chat para poder... Oi? Tem como escrever no chat aí para ver como... Tá escrito. Tá. Aqui no chat escrevo, sim. Vou escrever aqui. Malha isométrica. Pronto. Aí. Beleza? Bom, malha isométrica. Então vamos lá adiante. Aí, vê só. A gente tem aí essa pecinha que vocês estão vendo aí, tá certo? O que é que eu quero fazer com essa pecinha? Eu quero reproduzir ela aqui na malha. Então, olha lá como é a nossa construção. Primeiramente, eu vou identificar os 3 eixos. Mas para identificar os 3 eixos, eu preciso começar por um ponto. E o nosso ponto de referência é esse. Aí lembre-se que você tem um eixo para cá, um eixo para cá e um eixo para cá. Vejam também que quando eu coloco esses 2 eixos X e Y, a minha peça tem que ficar toda dentro dele. Dentro dele, assim, entre aspas. Não é que é obrigatório, mas fica muito mais interessante você fazer, quando você colocar esses 2 eixos, fazer com que a peça fique toda ali naquela parte interna. Massa? Bom. E aí vamos fazer aí esses eixos para a gente ver como é que funciona. Tá massa? Vê só. Percebam que essa largura daqui para cá, ela mede 40, né não? E cada quadradinho, cada ladinho do triângulo mede 5. E para cá mede 30. Então, eu vou escolher algum lugar aí nessa malha, onde é que vai ser o meu ponto referencial, e aí eu vou traçar os 2 eixos para a gente enxergar isso daí. Então, vou escolher um ponto aqui em algum lugar, sei lá, por aqui. Penso num ponto para ver se dá certinho, contabilizo, mas, por exemplo, será que esse ponto aqui é um ponto legal? Aí eu vou ver se 40 daria aqui, ó. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, tá legal. Vejo se para cá cabe 30, ó. 5, 10, 15, 20, 25, 30, tá muito na beirinha. Então vou puxar o meu ponto para cá, pronto, aqui fica legal. Então é interessante que você pense um pouquinho onde você coloca seu ponto antes de fazer os eixos, tá? Então vou escolher meu ponto bem aqui, foi aqui, não foi? E vou traçar 5, 10, 15, 20, 25, 30, e 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Vamos lá. Então, meu ponto eu vou botar aqui e vou traçar os eixos. Agora, preste atenção como é que eu vou fazer essa construção. E vocês vão fazer essa construção com a régua e o lápis 6B, tá? Régua e lápis 6B. Aqui vai ficar troncho porque eu estou fazendo nesse bichinho aqui, né? Então, como eu estou fazendo nesse bichinho, não vai ficar tudo certinho. Mas vocês fazendo no papel com a régua, vai ficar bem de boa. Beleza? Então, vamos lá. Então, eu vou ter um eixo aqui. Vou ter um eixo aqui. Olha lá, vou ter um eixo aqui. Vou ter o outro eixo para cá. Vocês estão vendo qual é a vantagem da malha isométrica? E quando você tem a malha, gente, é só passar por cima da linha. Claro que está saindo tronchinha aqui. Lá eu vou fazer o menos troncho possível. Pronto, então você tem aí os 2 eixos e tem um eixo na vertical. Então tá aí o esqueleto. Com a malha é muito bom. Sem a malha, tô vendo outro lugar. Sem a malha, você vai ter que fazer isso só que num papel em branco. Caramba, tá muito... Só que com papel em branco. Aí você vai pegar o papel em branco, vai fazer com os esquadros aí, tudo com
quadradozinho, tudo retinho, como a gente já sabe, tá? Bom, fiz os eixos, agora vamos reproduzir essa peça para cá. Vamos lá ver como é que funciona? Então, preste atenção. Deixa eu botar aqui um pouquinho mais grossinho. Vou pegar um azul aqui. Bom, acho que aí tá bom. Então, vamos lá. Eu vou começar por esse ponto. Esse ponto, eu tenho que andar nesse sentido do eixo 40. Então, desse ponto, eu vou marcar 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 e vou marcar por cima desse eixo. Vai até ali, ó. Tá vendo que eu marquei um pontinho ali? Sem a malha, o Bira é só ter o do comando mesmo. Porque... Mas não, sem a malha vai ser muito difícil, não. Só que você vai ter que estar fazendo mais com a régua e com os esquadros, em vez de fazer só com a régua, né? Só com a régua você vai traçar com os esquadros, que é num ângulo específico. Aí vem, vou pegar desse ponto e vou traçar. Lembre-se que cada ladinho vale 5, né? Então, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Cheguei aqui. Beleza? Uns quadradinhos da malha. Na hora de contar, né, Tata? Nessa contagem. Aí vai devagarinho que fica de boa. Aí vem, eu fiz esse primeiro traçado. Agora, vamos para o traçado do lado de cá. Esse traçado, ele vale 30. Então, eu vou contar 5, 10, 15, 20, 25, 30. Então, vem até onde eu botei esse pontinho. Então, eu vou traçar aí com a régua. E com lápis CRB, mais essa linha. Como vocês estão vendo, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Cada pedacinho desse vale 5. Joia? Bom, depois de feito isso, aí agora você vai continuar fazendo essa construção. É quase uma cópia, é uma cópia dessa peça para cá. Pô. É só copiar essa peça, botando nessa malha isométrica. Mesma coisa. Vamos lá jogar essas medidas para cá, para ver quanto é que ficaria. E agora eu vou para onde eu quiser. Posso ir para o ponto aqui do final, posso ir para o ponto aqui do meio e tudo mais. Vou por aqui, vou subir isso aqui, ó. Essa subidinha 5, beleza? Estão vendo? 5. Então vou subir 5 aqui. Subir 5. Já fiz essa. Vai vendo que eu vou botando e depois vou apagando. Desse pontinho eu posso subir 10. Desse pontinho eu posso subir 10. 5, 10. Subir. Desse outro pontinho também posso subir 10. Então, 5, 10. Ficou muito troncho isso. Apague, melhor. 5, 10. Tá vendo? Alguma dúvida até aí, pessoal? De boa, né? Deixa eu apagar isso que eu fiz para ir seguindo. Para mim, vai para onde agora? Vai para onde tu quiser, vai seguindo aí. Tu tem que copiar, tem que fazer tudinho. Toda essa linha tem que puxar para cá, certo? E essas peças que está tudo paralelo aos eixos é mais fácil, porque tudo que é paralelo aos eixos fica mais de boa. O que não é paralelo aos eixos vai ser o final do desenho. Você faz tudo que é paralelo aos eixos, depois você faz o restante. Massa? Vamos lá ver o que mais. Ó, esse pedacinho aqui é 5. Então, já estou com esse ponto, boto 5 para cá. Essa descidinha é 5. Então, já estou com esse ponto, a descidinha é 5. Essa linha aqui todinha, ó, é 25. Então, eu vou fazer, ó. 5, 10, 15, 20 e 25. Essa linhazinha daqui para cá é 20, 20. Então, vou medir. 5, 10, 15, 20. Essa subidinha é só 5. 5. Esse pedacinho aqui é 20. Então, 5, 10, 15, 20. Olha a peça começando a tomar forma. Tá vendo? Tá vendo? Ah, Cladinho, isso aí vai dar certo, não. Tenha fé, meu filho. Tenha fé, minha filha, porque vai dar certo. Tenha fé. Tenha fé que vai dar certo. Ó,
Alguma dúvida nesse daí? Nada, né? Tudo certo, né? Então, vamos seguir. Vou apagar aqui, que eu já fiz. Vou para onde agora? Como eu disse, para onde tu quiser. Eu estou vendo que eu estou com esse segmento. Então, daqui para cá, 40. Então, vou pegar daqui para cá 40. Vamos. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Beleza. Esse pedacinho daqui para cá, 30. Então, vou 30. Vejam que é tudo nos eixos, pô. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Esse pedacinho daqui agora é 20. Então, desse ponto, 5, 10, 15, 20. Esse daqui para cá, ó, é 25. Então, 5, 10, 15, 20, 25. Veja que as coisas vão se encaixando, tá vendo? As pecinhas se encaixando. Clebinho, mas essa peça é muito fácil. Eu sei que essa peça é muito fácil. Daqui a pouco entra uma mais difícil. Daqui a pouquinho entra uma mais difícil. Daqui a pouquinho. Posso seguir? Sim, professor. Vamos, já apagar aqui. Agora, o que está faltando para a gente fechar essa peça? Vamos lá? Ó, está faltando a gente, desse pontinho aqui, ó, traçar 20. Então, aqui, ó. 5, 10, 15, 20. Fecha. Fechou. E é só essa outra linha você ligar os pontos que você já tinha. Concluindo assim a sua peça em perspectiva isométrica. Pague esse daqui e tá aí. E aí, o que acharam dessa construção? Pode falar, Wander. Ô, professor, como é que eu faço para saber a medida de cada linha? É pelos quadrados ou é na régua que eu vou saber? Aqui está aqui em cima no texto. Cada módulo corresponde a 5. Cada lado do triângulo desse é 5. Conta 5. Certo? Então, cada ladinho vai ser 5. Beleza? Mas na figura ela tem as medidas. Tem as medidas na figura. Tem aqui, ó. 5, 25, 5, 20 e 20. Ok. Beleza? Alguma dúvida nisso, pessoal? Vamos pegar uma pecinha mais difícil? Vamos pegar uma mais emocionante? Vamos lá? Uma mais difícil? Deixa eu fazer logo a chamada de vocês enquanto eu pego outra mais difícil. Enquanto vocês vão admirando aí essa peça. Essa peça é bonitinha, né? Hoje é dia 8. Mesma coisa, tá? Só vou chamar quem eu não estiver vendo. Aline Bernardo. Aline Patrícia. Ana Luísa Martins. Angélica. Ariel. Cláudia. Cristiane Aline. David. Erivan. Felipe. Gabriele. João Vitor. Letícia Freitas, Lissandra, Luísa Alves, Lívia Maria,
Felipe estava aqui. Maria Daniele. Maria Daniele tá não. Maria de Fátima também não. Maria de Fátima da Silva também não. Maria Eduarda. Quem falou da altura? Maria Eduarda. Ah, tá. Maria Eduarda. Tu és Maria Eduarda qual? Ajuda. Tem duas Maria Eduarda. Tu és qual? Tu és Santos ou Soares? Soares, professor. Tu és Soares. Se tu puder, depois tu renomeia, Duda, por favor. Sim, sim. Tu és Soares, né? Soares Faustino. Sim. Beleza. Se puder, bota mais um nome, Duda, porque a gente tem duas Eduardas. Beleza? Valeu. Nath tá aí. Nicolas tá não, né? Nicolas não. Roberta não. Thalita tá. Tiago não. Bastante tá. Perspectiva isométrica na malha isométrica. Perspectiva isométrica na malha isométrica. Gente, vamos pegar uma pecinha difícil agora, tá? Vamos pegar uma peça mais pesada, certo? Que vocês já perceberam aí que tem umas peças que tem os valores. Beleza, valeu, Bira. Tem umas peças aí que tem os valores quebrados. Não sei se vocês já perceberam, se alguém já andou passando as peças todas, certo? Mas tem umas peças aí que os valores estão quebrados. Então, vamos pegar essas peças aí que tem esses valores quebrados. Vamos escolher uma difícil para a gente fazer. Tá? Quando vocês forem resolver as 5 de vocês, vocês escolhem o que vocês quiserem, tá certo? Eu vou escolher uma aqui mais difícil para mostrar para vocês. Pronto, vamos pegar essa 5 aí, que é uma mais difícil. Então, como é que a gente vai fazer para colocar essa perspectiva aí na malha isométrica? Vamos lá? Primeiro passo é a gente fazer os eixos, né? Agora, olha uma coisinha interessante. Onde é que estaria o ponto que vai ser a origem do nosso eixo? Lembre-se que o ponto tem que ser um ponto de maneira tal que quando eu traço os eixos X e Y, eu fique com tudo no meio desses dois eixos, da parte de dentro desses eixos. Então, eu vou traçar duas linhazinhas assim, os eixos, de maneira que eles fiquem dentro. Então, se eu botasse esse ponto aqui, por exemplo, ó, não ia estar tudo dentro. Então, não é um lugar bom para botar esse ponto aí. Se eu botasse aqui, também não estaria, essa parte aqui estaria fora. Então, qual é a ideia? Eu acho que essa talvez seja a única figura que o ponto não vai estar nela, por isso que eu escolhi ela, porque é a mais difícil, tá certo? Então, vamos ver como é que a gente vai estar fazendo isso. Então, preste atenção. Eu vou imaginar o eixo vertical aqui, ó, nesse. Vou imaginar o eixo vertical aqui. E se eu imagino o eixo vertical aqui, ó, o meu eixo inclinado pode ser um para cá e, consequentemente, o outro para cá. Então, eu poderia imaginar esse lugar que vocês estão vendo aí como sendo o lugar onde eu colocaria o ponto para traçar os meus eixos. Então, vejam que para identificar esse eixo eu fiz como? Pensei numa vertical, puxei as duas inclinadas para cá. Foi assim que eu pensei nessa montagem aí dessas linhas, tá certo? Vejam que eu tenho de largura aqui completa 15 com 40, então aqui eu vou ter 55.
né? A largura desse bichinho aqui é 50, ou o comprimento, tanto faz 55. E essa espessurazinha dele aqui vai ser só 10. Então, eu vou precisar escolher um ponto de maneira que caiba aí pelo menos 55 nesse eixo Y e que caiba 10 aí nesse eixo X. Então, vamos pensar aí onde é que eu vou escolher esse ponto aí para a gente fazer esse esqueminha. Então, sei lá, talvez aqui ficaria legal. Deixa eu ver se esse ponto aqui ficaria bom. Vamos ver se aqui ficaria bom. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 5, 50, 55. Bom, tá bom aí. Fala, Bira. Kleber, eu voei um pouquinho assim, 55 do quê? Por quê? Vê. Quanto que é esse tamanho? Diz aí a contagem. Esse tamanho daqui para cá é quanto? 40. 40. E mais esse daqui para cá? Ah, beleza. É 15. Se ligasse, é porque risquei aqui por cima. Me liguei. Aí vai ficar 55. Massa? Beleza? Então vamos marcar. Beleza. Vamos fazer o nosso eixo e depois vamos embora. Vamos lá? Então, ó, eu vou ter um eixo aqui. Eu posso colocar onde eu quiser, mais para cá também, mais para baixo, tanto faz. Vou botar aqui. Então, ó. Vou botar um eixo. Vou botar um eixo aqui. Vou marcar um eixo aqui. E vou botar o outro eixo para cá. E vão imaginando isso sendo feito sem a malha, tá, gente? É interessante que quando eu faço sem a malha, acreditem ou não, tem alguns alunos que acham melhor sem a malha do que com a malha. Eu já vi gente, claro, eu prefiro fazer sem a malha. Ah, tudo certo. Bom, então tem uns eixos aí nesse sentido, falta o eixo vertical, né? Como o meu ponto está aqui, meu eixo vertical vem para cá. Então, fiz aí o esqueleto, certo? Tendo feito o esqueleto, agora eu vou fazer a minha peça. Beleza? Então, depois que eu fiz o esqueleto, eu vou lá fazer a minha peça. Agora, essa é um pouquinho mais difícil, porque você vai ter que usar os seus dotes matemáticos para fazer alguns cálculos aí básicos. Mas eu sei que vocês são todos feras nesses cálculos aí na matemática, então vai ser de boa. Então, presta atenção. Continha básica, não precisa que nenhuma continha difícil, não. Vê só, esse ponto está aqui. Eu sei que o comprimento todinho dessa peça é 55. Aqui eu estou vendo que tem 44. Então, quanto é que seria esse pedacinho aqui? Quanto é? 11. 11. Boa, Wanda. Então, aqui seria 11, né? Então, esse pedacinho seria 11, certo? Tudinho dá 55. Se tirou 44, fica 11. Então, preste atenção. Como é que a gente vai fazer 11? Como é que a gente vai fazer 11? Se cada quadradinho aí, cada quadradinho não, né? Cada linhazinha dessa, ela tem uma medida de 5. Então, como é que eu vou fazer o 11 se só mede de 5 em 5? Então, você vai simplesmente fazer aproximado. Aproximado que eu digo não é em cima do eixo. É 5, 10, mais um pedacinho. Pedacinho pequenininho, porque para ser 11 é 1/5, né? Ou você pode pegar a régua e dividir o ladinho aí desse triângulo em 5 partes e pegar uma parte só. É outra opção também. Então, vamos ver como é que ficaria aqui. Então, eu teria 5, 10, 11, mais ou menos por aqui. Tá vendo o pontinho que eu botei bem de levezinho? 5, 10, 11. E vou marcar 44. Então, vamos ver. O total. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Vem até essa marquinha aí, os 55. Só que eu não pego os 55 completo. Porque vejam que aí em cima do eixo não vai ter os 55. Tem 11 que não teria e depois eu pego os 44. Então, a primeira linha que eu vou começar é do 11 até o final lá. Paga a coisa. O PowerPoint é melhor.
PDF. Quer apagar, não. Apagou. Então, vou traçar a partir do 11. Aqui. Então, tracei aí. Veja que eu marquei 5, 10 e mais um pouquinho. Vocês estão vendo? 11 é um pouquinho de dado. Então, tracei essa primeira linha do 44. E agora eu vou montando. Então, tracei primeiramente esses 44. Agora eu vou traçar essa altura. Quanto é que é essa altura? 6, 18 e 6. 6, 18, 24. 24 com 6. Essa altura aqui todinha é 30, né? 6, 6 e 18 dá 30. Massa? Então, nesse ponto, aqui no finalzinho que eu tracei, eu vou subir 30. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Vem até aqui. Então, vou traçar aqui os 30. Então, tá aí. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Joia? Perceberam esses 30? E aí eu vou modelando, gente. Vou olhando aí as medidas e vou jogando para cá. Vou fazendo modelo, vou modelando. Próximo modelo. Aqui é 10. Então, 5, 10. Puxei para cá 5, 10. Aí agora, desse ponto, daqui para cá e daqui para cá, ó, vale 40. Tá vendo? Vale 40, 40, 40, 40. Então, desse ponto eu vou marcar 40. Então, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. E vou traçar aqui 40. Desse outro ponto também. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Ok? Aí, obviamente, eu fecho aqui com esse pedacinho que é 10, né? Que é a largura aí desse objeto. 5, 10. Ficou clara essa montagem até aí? Olha o negócio começando a tomar forma. Ficou claro? Massa? Vou apagar os rabiscos para continuar, tá certo? Sim. Vou apagar os rabiscos. Vamos adiante aí. Vou até apagar aqui mais os rabiscos só para a gente se ligar. Bom, seguindo. Desse ponto, eu desço 10, desço 10. Olha aqui o 10. Então, desse ponto, 5, 10. 5, 10. E aqui fecha com 10. 5, 10. Desse ponto, eu tenho 15 para cá e tenho 15 para cá. Ó. 15, 15. Então, 5, 10, 15. 5, 10, 15. E fecha aqui com 10. Desse ponto, desce 10, desce 10. Então, desço 10, 5, 10, desço 10, 5, 10 e fecho aqui com 10. 5, 10. Tá massa? E aí, alguma dúvida até aí? Ô, professor, as medidas elas vão estar escritas na folha que o senhor mandou, ou a gente vai ter que... Vai estar. A folha que eu mandei é exatamente essa aí. Mas tá com as medidas de cada parte. Tá, tudinho, do jeitinho que tá aí. É exatamente essa, pô, a ficha. A ficha é essa aí mesmo. É porque tem algumas partes aqui que não dá para ver. Por exemplo, essas partes mais pequenas da dobradura que não dá para ver escrito o número da medida. Qual a peça? É essa peça que o senhor está fazendo. Qual é a partezinha que você não tá vendo? Essa parte que tem 15, 15 e depois ele volta a ter 10. Nessa dobradura. Então, qual o problema?
Aqui não dá para ver o. Eu não sei se é falta da minha visão, que não dá para ver os numerozinhos da medida. Ah, mas quando tu pegar no computador, tu dá uma ampliada, qualquer coisa, se tu achar pequenininho. Faz isso aqui, ó. Qualquer coisa, tu faz isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aí tu vê. Ó, 40. Aí tu vê agora, tá vendo? Dá pra ver agora dá pra ver. Sim. Pronto, aí dá essa ampliada que aí tu vê. Ok, obrigado. Dá essa ampliada aí, deixar assim grandão. Pra tu ver. Beleza? De boa até aí? Vamos adiante. Vou apagar isso aí que eu fiz. Vamos ver o que está faltando para a gente continuar. Vamos lá. Agora, desse pontinho aqui, vou subir aqui esse pedacinho que Wander estava falando. Quanto é esse tamanhozinho aqui? Aqui, ó. Quanto é? 10, né? Então aqui eu vou subir 10. Veja a distância. 5, 10. Ele não é em cima do lado, tá? Lembre-se que ele não é em cima do lado, porque esse aqui só é 44, eu tenho 11 de distância aí. Beleza? Então, subir esse 10 um pouquinho afastado, e, obviamente, eu fecho aqui, ó, com 5, 10, 11, porque tem um pedacinho mais de 10. Tá vendo? Vamos ver a parte de dentro agora? Essa parte de fora ficou tranquilo? Ficou tranquilo essa parte de fora? Sim. De boa. Ficou. Vamos para a parte de dentro agora. Olha só para a parte de dentro. Essa parte de dentro, eu tenho aqui uma distanciazinha, ó, que dá para a parte de dentro, de 6 aqui para baixo, 6 aqui para cima e 6 aqui para essa parede. Então, percebam que essa linhazinha daqui tem que estar 6 daqui, 6 de cima e 6 de baixo. Tá vendo? Então, como é que eu vou fazer essa linhazinha afastando 6 de cada parte? Tem essa linhazinha, então vamos lá. Eu preciso estar 6 aqui do chão, 6 e 6 daqui, 5, 6. Então, o ponto vai começar mais ou menos por aqui. Vejam que esse pontinho que eu marquei, ele está 1 com 5, 6, 1 com 5, 6. E aqui para cima o mesmo raciocínio. 1 e 5, 6, 1 e 5, 6. Então, quando eu for traçar, ó, ele vem daqui, bem pertinho, até chegar aqui. Beleza? Então, você vai ter, ó, pertinho, mas lembra-se que tem uma distanciazinha, e vai ficar desse jeito essa linha. E aí eu vou seguir o mesmo raciocínio, ó. Para cá, mesma coisa, só que para cá acontece essa distância, ó. Essa distância daqui para cá, ela é 28. Então, vou ter que marcar 28 para cá. Lembre-se que ele não está em cima da linha, porque a distância é 6. Então, teria que marcar. Aqui só tem mais 4, porque tem 1 para lá. 4, mais 5, 9, mais 5, 14, mais 5, 19, mais 5, 24, mais 5 iria para 30. Mas não é 30, é 28. Então, teria que voltar aqui, ó. Então, vamos lá. 4, 9, 14, 19, 24. Em vez de 29, vai chegar aqui, ó. 1 centímetro para cá. Então, vejam que essa linha ela tem que estar levemente distanciada daí das extremidades. E aqui, mesma coisa em cima, ó. Mesma coisa. Tenho que marcar 28 desse jeitinho. E aí aqui é só fechar, ó. Não está em cima do lado, porque vejam que as medidas estão quebradas. E se as medidas estão quebradas, eu vou fazer assim aproximado. Beleza? Tá muito troncho, né? Mas o de você vai ficar bem certinho, porque vocês vão estar com a régua. De boa? De boa essa partezinha? Mas vamos botar as de dentro agora, mais de dentro ainda, né? Para ver essa profundidade. Vamos lá. Como é que eu vou ver a profundidade? Ó, daqui para cá é 10. Então, desse ponto, ó, lembre-se que ele está 1 afastado daqui.
Então, temos 4 com 5, 9 com 10. Vem até aqui, um pouquinho mais do ponto para dar os 10. 10. Então, 1, 4, 9 com 10. E agora é só você fechar. Você joga aqui para cima, até tocar aqui em cima. Então, liga até tocar aqui em cima. Vai ficar 1 centímetro aqui afastado. E para cá também, né? 1 centímetrozinho afastado. Ficando justamente aí desse jeito. Desse jeitinho. Tá vendo como começa a dar o efeito da profundidade? Falta só uma linha para acabar agora. Quem percebe qual é a linha que está faltando? Aí perto onde tem um 11zinho embaixo. Isso, aqui de baixo. Ó. Então, desse ponto, você vai até tocar ali. Toca um pouquinho antes, porque ele não está na linha, porque é o 11. Então, ele vem aqui, ó. Bem pertinho. E aí, terminei. Apago aqui para ver se está faltando alguma coisa. Dou uma sacadinha. Olho direitinho. Dou aquele velho, confere. Vejo se... Como vocês sabem, né? Professor. Oi? Tá faltando aí. O Vamos ver, tracinho, né? Que o senhor pediu, o tracinho horizontal, vertical. Tu tá falando desse aqui? Não, do dele. Oi? Uma numeração. Esse aqui do 6? Qual numeração? Tem esse último quadrado de baixo que o senhor fez. Aí tá faltando Sim. o tracinho na vertical. Esse aqui? Do lado, Qual mais do tracinho? lado. Mais pro cantinho. Eu tô vendo aqui que tem a numeração 10, eu creio. Não tô vendo, não. É esse aqui, é aqui, onde tá o lápis. Sim, sim. Mas qual é a linha? Tu tá falando dessa daqui, é essa aqui? Essa? Essa outra que o senhor fez por a outra linha. Essa. Que o senhor arredondou. Sim, sim. Olha ela aqui. Exato. Aí Aqui, só essa, direito. né? É só essa, outra só para indicar que é 10. Porque não são duas linhas, não são. É porque aqui eu tenho duas linhas, mas uma tá mais clara, que tá com a seta, né? A outra é só para indicar que é 10 essa distância. Beleza? É porque eu Aí veja como ficou. linhas. Isso. Aí vê como nossa peça ficou bem reproduzidazinha, tá vendo? Bem certinho, né? Não é não? Professor, mas no caso, depois quando a gente reproduzir a peça, a gente vai ter que tirar essas linhas que o senhor colocou amarelinha? Ou tem que deixar? A malha, a da malha pode tirar. Pode tirar ou pode deixar. Tanto faz. Tá Tanto certo. faz. Essas linhas daí que vocês forem fazer, se for colocar nos eixos, seria com lápis HB. Tá? E aí a outra seria com lápis 6B. Massa? Ficou claro isso daí, gente? Tudo certinho? Alguma dúvida? Professor, tudo certo. Tudo certo? Não. Pronto. Então, a atividade dessa semana é vocês escolherem 5 dessas peças. Vocês têm 10 peças aí. Vocês vão escolher 5 para fazer isso. Imprime essa ficha. Imprime. E o que não, se não quiser imprimir, aí você vem aqui para o campus e pede a vacina. Combinado? Professor, mas se eu quiser comprar a malha isométrica na papelaria, Pode. fazer... Aí pode comprar na malha também e fazer na malha. Pode também. Sem problemas. Beleza? Ficou claro, pessoal? Então, é isso. A proposta dessa semana é justamente vocês treinarem aí a malha isométrica, certo? E não acumulem, por favor, não acumulem. Beleza? Deixa eu parar a gravação aqui.